Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Nós vamos continuar então falando sobre agricultura, pecuária, né? A utilização do solo, relevo, clima. A gente já havia dito na aula passada os fatores, né, que comprometem a agricultura e a pecuária. Então, quer dizer, o relevo, o clima, o solo, tudo isso ele contribui, né? Ele favorece a pecuária e a agricultura e ele pode também interferir negativamente, né? Se for um clima ruim, se for um solo ruim, se for um relevo muito acidentado, né? Então, tudo isso pode influenciar para melhor produção e também pode influenciar negativamente, tá? Aí a gente vai começar a ver a respeito das técnicas, né? Das novas técnicas que são utilizadas na agricultura, na modernização da agricultura, né? Que a partir de 1960 a agricultura começou a se modernizar. Então o que aconteceu? O que antes as pessoas utilizavam o animal para ajudar, né? Ferramentas rudimentares, a enxada, e muita gente para poder produzir muito pouco. A partir de 1960, quando chegou muita tecnologia, e essa tecnologia não foi só na área industrial, mas também na área do campo, né, na área rural, fez com que muita gente que trabalhava rusticamente no campo abandonasse o campo e vendesse as suas pequenas propriedades e viessem para as cidades, porque não tinha possibilidade de investir na tecnologia que o campo estava propondo, né? Então, muitas pessoas, a partir da década de 1960, começou a vir, deixar o campo e vir para a cidade para procurar melhores condições de vida, porque elas não conseguiram acompanhar a tecnologia que estava chegando no campo, né? Então, a gente vai ver, uma das tecnologias, isso aqui em áreas secas, né? Em áreas desérticas, principalmente Israel, eles usam muito essa tecnologia aqui, né? Por quê? Porque não tem água. Então, o que eles fazem? Eles fazem a irrigação, o uso da irrigação. Então, no Oriente Médio, em locais próximos a desertos, né? Na China também, é usado bastante essa tecnologia aqui, de irrigação, né? Então, eles fazem a irrigação dos locais onde são áreas muito secas, que quase não chove, para poder produzir. Então, isso aqui é o quê? É uma tecnologia, né? É uma modernidade no campo. Outra modernidade muito usada hoje em dia no campo é a área da genética, é a área de laboratório, né? Modificar semente, modificar, vamos dizer assim, fazer que alguns animais eles ganham peso mais rápido. Muitas modificações genéticas são feitas aqui, dentro do laboratório. Para quê? Para melhorar a produtividade, para as pessoas produzirem mais, para os animais ganharem peso mais rápido, serem vendidos mais rapidamente. Aqui no caso que a gente vai ver, é a produção de uva, né? Antigamente, a uva ela era produzida em locais de um clima muito bom, né? Que ela gostasse que a uva ela se adapta a climas mais frescos, né? A chuva ela precisa de água. Então, a uva ela era produzida mais na região sul do Brasil, né? Hoje em dia é produzido uva na Bahia, em Pernambuco, né? No Nordeste, no Norte. Por quê? Porque eles usam irrigação. Aqui tem os canos, né, por onde passa a água. Então, mesmo que o clima não é muito propício para isso, eles usam do quê? De tecnologia, né, para levar a produção também em outras áreas, não só em uma determinada região. Então, a tecnologia ela ajuda muito, né, na produção e no aumento da produção de determinados produtos. Mas tem uma contrapartida também, né? A modernização agrícola, ela causou, né, na década de 1960, quando chegou a tecnologia na área rural, ela causou muita fome no campo. Por quê? Porque as pessoas que tinham pequenas propriedades de terra ou que plantavam apenas para sua subsistência tiveram que deixar o campo, né? E ocorreu o quê? O êxodo rural. O que é o êxodo rural? A saída das pessoas do campo em direção às cidades.
Nesse período, lá já por 1980, as cidades cresceram muito mais rápido. Por quê? Porque as cidades começaram a chegar muitas pessoas nas cidades, né? Então, as pessoas do campo que não tinham mais o que fazer no campo, não tinham como comprar essas novas tecnologias, porque as terras delas eram poucas, elas não tinham, né, condições de comprar essas tecnologias, então elas vinham para as cidades. Então, a partir de 1980, 1990, as cidades começaram a crescer muito rápido, né? A área urbana começou a crescer muito rápido. Consequentemente, o que acontecia? Tiveram muitas desigualdades sociais, né? Por quê? As pessoas chegavam na cidade, não tinham onde morar, não tinha emprego. Então, muitas favelas, muitas áreas de periferia foram sendo criadas por pessoas que não tinham onde morar mais, né? Saíam do campo e não tinham como se virar na cidade. Então, foram construídas suas moradias, vamos dizer assim, em qualquer local, né? Então, a partir daí é que as favelas foram crescendo cada vez mais, as áreas de periferia, né? Aí a gente vai ver mais para frente. Aí existem lá as agriculturas, por exemplo, a agricultura familiar. A agricultura familiar é aquela agricultura, que eu já havia dito na aula anterior, que ela vai precisar da mão de obra da família apenas, né? E vai plantar vários produtos. Então, ela planta em pequenos espaços, mandioca, feijão, milho, café, arroz, trigo, ou hortifruti, né? Alguns tipos de frutas, algumas verduras, legumes. Então, a agricultura familiar cultiva uma variedade muito grande de gêneros, né, que são consumidos por cidades, a própria cidade que a pessoa mora, ou cidades vizinhas, tá? Então, voltando lá. Então, a partir de 1960, a atividade rural, né, que antes era mais simples, se modernizou, né? Com isso veio várias técnicas, tanto de irrigação que a gente está vendo aqui, ó, quanto também na área de laboratório, né, de produtos modificados, vamos dizer assim. E hoje também é muito usado a agricultura orgânica, né, aquela que não vai nenhum tipo de agrotóxicos, de produtos químicos, tá bom? Só que a gente está falando de agricultura. Só que vamos imaginar, as pessoas que não tinham grandes propriedades de terras, né, grandes espaços, eles tinham que acabar vendendo a sua terra para as pessoas que tinham possibilidade de comprar, né? Aí o que aconteceu? Poucas pessoas com grandes extensões de terras, né, começaram ocupar, né, grandes propriedades e produzir cada vez mais um único produto, né? Por quê? Porque tinha lá a tecnologia. Então, eles começaram a produzir um único produto em grandes extensões de terra. Mais à frente, o que aconteceu? Que a gente vai ver na próxima aula, reforma agrária. Vou só começar a falar sobre reforma agrária. O que é reforma agrária? O governo ele vê a possibilidade de estar comprando terras, né, improdutivas, terras que grandes proprietários às vezes não produzem naquela terra. A reforma seria ele comprar a terra, né, a Constituição da reforma agrária, que foi aberta em 1988, ela declarava isso, né, que quando a terra seria improdutiva, era uma terra que não produzia nada, o governo compraria essa terra do dono e distribuía para famílias poder trabalhar nessa terra, né? Isso era a reforma agrária. Só que a gente vai ver que muitas coisas aconteceram né, nesses períodos, vamos dizer assim, no caminho dessa reforma agrária, que não foi para o lado para onde tinha que acontecer, né? Por quê? O que era a reforma agrária? Era fazer com que as terras que não produziam nada, as pessoas que estavam com terra parada, o governo compraria e distribuía para as famílias que não tinham terra nenhuma, né, para eles poderem estar plantando para a sua subsistência e também para dando recursos, né, para eles. Só que durante esse período, né, de implementação da reforma agrária,
tiveram muitos movimentos. Um dos movimentos que existe até hoje é o movimento dos trabalhadores rurais, os denominados sem terras, né? O MST. Eles utilizam práticas de passeatas, de manifestações, que vão, vamos dizer assim, ao contrário do que a reforma agrária propunha, né? Não é, vamos dizer assim, uma coisa muito saudável. Eles fazem muitas coisas, eles invadem muitos locais onde não é permitido, né? A reforma agrária seria sim, muito justa se ela fosse feita, né, conforme a lei manda, né? O governo comprar a terra improdutiva e distribuir para as famílias. Mas não é bem isso que acontece, né? Mas na próxima aula a gente volta a falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Até breve.